Olá, amigos do canal Blogueiros de Tolo, né? Temos gravada a nossa série Justificando e Injustificável nessa semana. Vamos falar um pouquinho do quesito fantasias, né? A gente vai ter o vídeo do Rafik analisando detidamente cada caderno de julgamento na sequência dessa introdução, né? Já peço que apoiem o canal, nosso clube de membros está disponível a partir de R$ 2,99 mensais. A partir de R$ 7,99 nós temos nosso grupo de WhatsApp, do Plano Série Ouro, né? Quem estiver assistindo essa estreia pode clicar em Superchat. E temos também o Valeu Demais, para quem assistir gravado, né? Peço sempre que se inscrevam no canal, deem like nesse vídeo, né? Temos o nosso Pix, né? blogueirodotolosambém.com. Sobre fantasias, acho que não tem muito a acrescentar o que o Rafik fala. Ele aponta alguns problemas em alguns cadernos, aponta que o caderno da Regina Oliva, para as circunstâncias, acabou sendo bem ok. Eu não vejo assim mais muito o que acrescentar, não. Acho que o ponto que tem que ser visto, muitas vezes, é a questão da leitura das roupas, né? Tudo bem que aí também tem uma certa zona cinzenta com quesito enredo, mas acho que a leitura das fantasias poderia ser um pouco mais vista, mas também a questão de critério de julgamento, acho que foge um pouco do nosso escopo aqui. Mas eu não vejo assim, grandes observações a fazer no que o Rafik vai falar daqui a pouco. Basicamente, cadernos com problemas. E é um quesito que talvez sejam necessárias mudanças. Então, mas tem grandes assim, pontos acrescentados com o Rafik no texto que vai estar no blog escrito e no vídeo, que consegue abordar bem a questão, tá? Vejam o vídeo, mais uma vez, inscrevam-se no canal, deem like nesse vídeo, inscrevam-se no clube de membros. Quem estiver nos vendo na estreia, temos o Superchat. E até a próxima. Lembrando que sexta-feira teremos o Comissão de Frente, também gravada. Amanhã, a princípio, a gente tem a estreia do TBT Sapucaí com Fred Sabino. Vão ser vídeos curtos, mas sempre lembrando alguma efeméride, né? Algum fato anterior. Não é um neste dia, não é um nesta semana. É um TBT. Então, a princípio, estreia nesta quinta-feira. E a Justificando volta ao vivo na terça-feira que vem com samba enredo. O bicho vai pegar. Mas é isso, gente. Fica com o nosso analista e até sexta-feira. Sendo que sexta-feira a estreia vai ser ligeiramente mais cedo, às 19 horas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui voltando para mais um capítulo dessa Justificando o Injustificável de 2024. Hoje nós vamos entrar no quesito de fantasias. É um quesito que de 2014 para 2015 ele sofreu um baque muito grande, né? Todos os 4 jogadores foram cortados de uma vez só, né? Tanto fantasia como samba enredo nesse ano, né? E de lá para aqui isso complicou muito o julgamento de fantasia. Claro, sem generalizar, mas de um modo geral o julgamento sofreu bastante com esse corte e continuou sofrendo até bem recentemente, né? Mas a gente está vendo aí nos últimos anos uma melhora, mesmo que, como diria um governo não muito saudoso, lenta, gradual, segura, né? Mas está tendo uma recuperação aos poucos, né? Eu acho que esse ano foi mais um passo na recuperação, mas a gente vai ver que ainda tem alguns problemas específicos. Vamos começar logo já no módulo 1, jogadora Regina Oliva. Bom, Regina Oliva talvez seja a jogadora... Ela virou, né? Infelizmente, ela virou assim o que a Salete Lisboa era uns 5, 6 anos atrás, né? Eu acho que todo mundo... É uma das poucas jogadoras que, até fora da bolha, só uma pessoa que acompanha carnaval com alguma sazonalidade, você vai falar de Regina Oliva e aquela jogadora que, né, de péssima fama, né? Ela teve muitas justificativas complicadas, né?
não vou ficar aqui falando de novo, mas esse ano até que é um caderno que me surpreendeu. Não vou negar, não. Né? Porque, não tem jeito, até pelo histórico, né? A gente já abre o caderno achando que o que vai vir esse ano, né? E não, esse ano não veio nada assim. Eu vou ter aqui umas coisinhas para pontuar, vou falar de algumas coisas, mas não teve nenhuma polêmica, nada assim que salte os olhos. Tanto é que normalmente essas polêmicas da Regina Oliva logo vêm à tona assim que os cadernos são divulgados, e passou-se os dias da divulgação dos cadernos e esse ano ninguém nem lembrou da Regina Oliva, e não lembrou porque o caderno dela realmente não teve nada que chamasse assim a atenção, né? Então tem um problema que, na minha opinião, é um tanto quanto evidente, que é um erro de classificação na despontuação do Tuiuti, né? Ela descontou nominalmente, inclusive no mapa de julgamento e na justificativa, a realização do Tuiuti. Mas ela, na justificativa, ela escreve que ela tirou ponto porque a indumentária dela 21 não conseguiu representar o Marechal Deodoro com sua faixa presidencial como proposto, né? Isso eu acho que claramente se encaixa no critério de julgamento, abre aspas, a concepção e adequação das fantasias ao enredo, as quais devem cumprir a função de representar as diversas partes do conteúdo desse enredo, fecha aspas. E em fantasia, isso é um critério do subquesito concepção. Na prática não ia alterar em nada, né? A única diferença é que ela deveria no mapa dizer que era 4,9 concepção ao invés de realização, mas a nota final seria 9,9 do mesmo jeito, né? Isso não alterou o resultado, mas a Regina é uma jogadora que tem experiência bastante, eu acho que são mais de 10 se eu não me engano, são mais de 10 carnavais, porque eu tenho quase certeza que na primeira justificando em 2015 a Regina Oliva já era jogadora. Então, e ela chegou a ter 1 ou 2 anos antes, quando ela chegou a ser jogadora, saiu e voltou por volta de 2015. Eu acho que foi em 2015, inclusive. Foi nesse corte generalizado de 2014 para 2015, eu tenho quase certeza disso. Uma jogadora com 10 anos de carnaval, acho que é um problema um tanto quanto chato, né? Se fosse um jogador novato, de poucos anos, beleza, olha, isso aqui é só de encaixar o subquisito, e bola pra frente. Mas uma jogadora que já tem 10 anos de experiência, pega. Rafael, pode ser uma certa perseguição da sua parte, porque é uma jogadora que tem um histórico complicado aqui na coluna. Pode ser, mas eu acho que assim, eu já apontei isso para vários jogadores, inclusive jogadores novos. É uma coisa chata. De novo, não mudaria o resultado, mas não deixa de ser um desvio em relação ao solicitado pela própria Liesa para que os jogadores julguem de acordo com o manual do jogador. Por mais que, vou repetir pela terceira vez, o resultado final não se alteraria. A nota seria 9,9 do mesmo jeito, né? E mais engraçado, porque ela, por um problema muito parecido, ela despontuou Mangueira e Portela em concepção, da forma correta, né? Por que o Tuiuti ela fez em relação? Pode ter sido apenas um pequeno lápis? Pode, claro. Mas assim, é um lápis que ela repetiu 2 vezes, né? Ela na justificativa deixou bem claro que estava tirando de realização, e depois no quadro de notas também deixou claro que estava tirando de realização, né? Então acho que a teoria do lápis, digamos assim, ela perde um pouco força, né? Mas ok. E o único problema que, além desse, né, o outro problema que eu identifiquei no caderno da Regina Oliva, e aí sim é uma coisa um pouco mais chata, é na justificativa da Portela, que acredito que ela esteja incompleta. Por quê? Abre aspas. Segundo ela, a ala 5 possui um problema de concepção e execução, posto que os elementos plásticos apresentados no desfile tornaram a fantasia de difícil entendimento. Bom, ok.
Para a jogadora, ela entendeu que a ala 5 tinha um difícil entendimento, não dava para entender facilmente a ala 5, ok? É uma visão válida da jogadora, que faz parte do critério de julgamento de fantasia, mas por que a fantasia estava difícil? O que estava dificultando o entendimento? O que ela não entendeu? O que foi difícil de entender? Faltou. Né? Faltou. E aqui, aí, sim, eu vou até colocar uma opinião bem pessoal, tá? A fantasia, para mim, está perfeitamente descrita e defendida no livro Abre Alas, tá? E passou com todos os elementos escritos, tanto no texto como no croquis, que se não me engano, nem croquis, é uma foto, que estava no livro Abre Alas da Portela. Pelo longo histórico da jogadora, a gente pode desconfiar que mais uma vez faltou leitura do livro Abre Alas, sabendo do histórico dela de outros anos, que claramente ela fez justificativas que o livro Abre Alas explica. Pode ser. Você só está levantando esse ponto porque é a Regina Livre e tem esse histórico? Também pode ser. Mas fica aqui. Com certeza a justificativa está incompleta. Isso não tem a menor dúvida. A justificativa está incompleta. Qual foi o problema que ela viu? O que ela não entendeu? O que ficou faltando? Ela não diz. Então a justificativa realmente ficou incompleta e ficou no ar. E aí é o que eu sempre falo, né? Quando a justificativa fica no ar, dá aquela visão tirei ponto do que pode não ser. Não estou aqui acusando a jogadora nem nada, mas passa a impressão de que tirei ponto porque eu quis, né? E é uma coisa que precisa ser, né, revista, né, no futuro. Já na Mangueira, o 10º da Regina Oliva foi embora um dos 10º, né? Foi pelo mesmíssimo motivo que os outros 4 jogadores de enredo e 3 dos de fantasia vão apontar. O erro na caracterização das baianas do Senhor do Bonfim, que estavam de verde e rosa, quando, por preceito religioso, elas têm que vestir branco na festa, na lavagem da escadaria do Bonfim. Fora a Portela e Tuiuti, esses 2 problemas que eu apontei acima, as justificativas estão bem escritas, com dosimetria facilmente entendível, todos os descontos são pertinentes ao quesito, fantasias caídas, fios aparentes, má qualidade de material, não há que se falar. Agora, e aí, de novo, pode ser uma implicância minha com a Regina Oliva pelo histórico? Sim. Mas a gente sabe que em anos passados a Regina Oliva descrevia na justificativa: tirei ponto porque 2 pessoas estavam com problema, né, numa ala de 100. Eu tirei ponto porque 3 pessoas estavam com problema. Eu tirei ponto porque 1 pessoa estava com problema. Ano passado foi um caderno pródigo em exemplos desse tipo, que eu falei bastante aqui na live, né? Esse ano ela não colocou, ela não fez questão de colocar quantidade, ela sempre colocou algumas pessoas, o que meio que generaliza. Algumas você já imagina que é uma quantidade considerável, muito mais que 1, 2 ou 3, que faz com que ela retire o ponto, né? Mas será que se algumas pessoas não são 2 ou 3, como era antigamente, né? Mas, de novo, vamos ser honestos. Se é qualquer outro jogador e a gente não olha o nome, esse algumas pessoas ia passar batida, a gente ia dizer que era um ótimo julgamento. Então, vamos olhar apenas o julgamento desse ano e dizer, ok, o julgamento da Regina Oliva foi dentro das possibilidades, ok? Tem um problema aqui, claro, de justificativa incompleta. Vou até um pouco mais longe, eu acho até difícil conceber onde a jogadora teria achado um problema na sigla da Portela, mas eu acho que só conversando com ela com mais detalhes, já que ela não escreveu direito na justificativa, né? Eu particularmente, e é claro, aqui vai uma opinião pessoal, eu não vejo nenhum problema nessa aula, pelo contrário, eu acho que ela mostra muito bem o carneiro, que é o carneiro, a carne de carneiro que se dá de presente, como está a explicação no Abre Alas, né? E também não dá para alegar o benefício da dúvida da inexperiência para uma jogadora com 10 carnavais de experiência para a inversão de subquisito do Tuiuti. Mas é inegável que é um caderno bem melhor do que quase todos os outros anos de Regina Oliva. É um caderno totalmente
passável, é um caderno assim, beleza, um julgamento ok, um probleminha aqui, um probleminha ali, mas um julgamento ok. Não passou nem perto dos desastres que ela já escreveu e já fez em outros anos. A lista é longa, podem ir na coluna do ano passado que eu linkei essa lista, né? Então assim, talvez, Rafael, o seu sarrafo está muito baixo. Pode ser. Eu diria até que é provável, porque os outros anos, né, meio complicado. Mas esse ano a gente não tem que falar da Regina Oliva, não. Ok? Tem esses dois detalhes que... não são exatamente detalhes, mas tem esses dois pontos que eu já falei, mas fora isso, um caderno bem ok. Bom, vamos lá, módulo 2, julgador Sérgio Henrique da Silva. É o quarto ano desse julgador e é o quarto caderno altamente problemático, né? Por mais que tenha tido uma ligeiríssima melhora em relação ao ano passado, porque não foram distribuídos notas 10 a rodo, né? Ano passado ele deu 8, se eu não me engano. E esse ano dá para entender as justificativas, né? Porque ano passado ele escreveu de uma... Eu não sei exatamente o que aconteceu com ele ano passado, que ele comeu palavra, comeu frase. Era até difícil de você encaixar as palavras para concatenar a ideia que ele queria passar. Em alguns casos, eu mesmo fazendo o meu esforço, como eu já falo aqui algumas vezes, desde o ano passado, se é muito nítido que o jogador esqueceu uma palavra, mas a palavra é fácil de perceber que, né, que é aquela que está oculta, ou esqueceu uma vírgula, ou fez um erro de ortografia, eu estou consertando. Eu não estou nem... eu conserto porque eu levo em consideração todo o entorno do jogador e toda a situação do jogador na hora de fazer esse caderno já estressado. Mas ano passado mesmo, com toda essa tentativa, com toda essa boa vontade, estava difícil de entender certas ideias que ele queria passar. Esse ano não, esse ano deu para entender, né? Mas ainda assim é um caderno com muitas justificativas genéricas incompletas. Na parte justificativa genérica tem duas ocorrências rotineiras. A primeira é que o jogador simplesmente tasca faltou leitura em inúmeras alas de várias escolas e não explica qual foi o prejuízo de leitura sentido. Isso repete na Pó da Pedra, Tijuca, Mocidade, Mangueira, ou seja, 4 das 5 justificativas de concepção, né? Faltou leitura. Tá, ok, faltou leitura, já entendi, mas o que faltou leitura? O que não ficou claro para você? Por que você não entendeu? Simplesmente dizer faltou leitura fica genérico demais. Principalmente se você repete isso para 300 escolas. 2 palavras apenas, né? Só a grande rio tem alguma explicação, né? Abre aspas. Excesso de panos e material de difícil resolução. Ok, aqui já dá uma ideia do que é. Ok, mas nas outras faltou leitura, ponto. Não dá, né? Fica incompleto. A mesma coisa acontece com o apuro estético. O jogador simplesmente escreveu apuro estético, faltou apuro estético, para 2 alas de Pó da Pedra, mais uma ala da Grande Rio, 4 alas da Tijuca, 2 alas da Mocidade, 2 alas do Tuiuti. Tá, gente? Faltou apuro estético. Onde? Por quê? Se faltou apuro estético, alguma coisa ficou ruim. O que ficou ruim? Qual foi a má impressão de visualização que deu? Simplesmente dizer faltou apuro estético, ficando jogado assim, complicado, né? E no caso do apuro estético, a situação é um pouquinho ainda mais grave, porque sem qualquer lógica aparente, em alguns momentos o jogador aponta essa falta de apuro estético como um problema de concepção. Por exemplo, na Pó da Pedra e na Grande Rio. Mas na maior parte das vezes, o jogador apontava esse mesmo problema em realização. E assim, tudo bem, na minha opinião, apuro estético é um problema de realização, afinal de contas é o fazer da fantasia, né? Não é o traço, não é o que o Carnaval concebeu como estrutura da fantasia, é o traço da fantasia ali na hora, o material usado, a textura impressa e por aí vai. Mas tudo bem, vamos supor que o jogador acha que isso é concepção. Eu já estou até dando uma forçada de barra aqui, eu acho meio complicado. Em alguns casos essa linha ela não é clara, ela é esfumaçada, mas particularmente eu acho que no caso de apuro estético é bem claro que é a realização. Mas de qualquer forma, que ele
apenas por força de argumentação, ele acha que isso é concepção. Tudo tem que ser concepção, ou tudo tem que ser realização, é o mesmo problema. Por que ele simplesmente colocou alguns na caixinha da concepção e alguns na caixinha da realização? Fica parecendo que ele botou em concepção e realização de forma aleatória à medida que a cabeça dele dizia ali na hora. Como eu falei, não vejo lógica aparente nenhuma. E, particularmente, eu acho que o apoio estético se encaixa no critério de julgamento. Impressão causada pelas formas e pelo entrosamento, utilização, exploração, distribuição de materiais e cores. E os acabamentos e cuidados na confecção das fantasias, que deverão também possibilitar uma boa evolução dos componentes. São 2 critérios de julgamento de realização. Não tem por que colocar isso em concepção. É um erro. Não tem outra palavra para descrever. É um erro. E eu não tenho nem como... é a visão subjetiva do jogador. Tá, se ele colocasse tudo em concepção, eu até aceitaria discutir esse ponto. Mas não, ele coloca uma parte em concepção, uma parte em realização. De novo, sem lógica aparente nenhuma. Se tem alguma lógica, eu não fui capaz de detectá-la. Então, assim... complicado. E olha quantas justificativas genéricas eu já falei, porque quantas vezes essas 2 justificativas genéricas se repetiu no caderno inteiro. Mas mesmo as poucas justificativas que têm um pouco mais de originalidade, digamos assim, também ficaram incompletas. Por exemplo, ala 7 da Grande Rio, abre aspas, ficou comprometida a escolha de material e parte cromática não tinha apuro estético. Por que ficou comprometida a escolha de material? Qual material que destoou negativamente? Ou qual parte da fantasia destoou negativamente? E qual foi o problema no cromatismo que o jogador estranhou? Nada disso é descrito. Como é que a escola vai adivinhar isso? É difícil. Na Tijuca, o jogador escreveu para a ala 14. O adereço de mão não teve boa resolução no tamanho. Qual foi exatamente o problema? Ficou grande? Ou ficou pequeno? Ou o tamanho atrapalhava a evolução do componente? Continuamos sem saber. O jogador não escreveu. E ainda, quanto à justificativa, para mim a mais tétrica de todas. Ala 3 da Mocidade, abre aspas. O adereço arco e flecha foi substituído por um material diferenciado do original. Fecha aspas. Bom, eu aqui assumo que ele está falando que o original é o que a foto que está descrita no livro abre aspas. Então eu entendi que o arco e flecha presente no croquis do livro abre alas não apareceu na avenida. Entrou um outro adereço no seu lugar. Mas eu me pergunto, qual foi o problema verificado pelo jogador no adereço que foi mostrado na avenida? Diferentemente de São Paulo, onde o cara crachá em relação ao croquis da pasta e o que é apresentado na avenida é avaliado e tem que ser igualzinho, não pode nem melhorar, se melhorar você também perde ponto. Aqui no Rio de Janeiro, claro, as próprias escolas escrevem no livro abre alas e é uma recomendação falada no curso, e já é daquelas coisas que não está escrito mal no jogador, mas todo mundo leva em consideração e todo mundo já sabe que isso é uma verdade. Aqui no Rio de Janeiro, os croquis são apenas para ajudar a referenciar o jogador no desfile. Ele não tem a necessidade de ser reproduzido fielmente na avenida. Ele pode modificar um detalhe aqui, um detalhe ali. Assim como um arco e flecha pode modificar o detalhe. O jogador precisa apontar qual foi o real problema do adereço apresentado. Seja de má realização estética, seja da falta de entendimento da fantasia ocasionada pela troca, o que nesse caso específico não seria sequer um problema de realização, como foi apontado pelo jogador, mas de concepção. Mas não vou nem entrar nesse ponto, vou apenas focar aqui. Ele teria que dizer exatamente o porquê que a troca do adereço causou prejuízo dentro dos critérios de julgamento do quesito. E ele não escreve. Eu vou até um pouco mais longe. Nesse caso específico, eu diria até que é uma não justificativa. Porque ele não apontou nada que seja passível de desconto. Tá, a escola trocou o adereço. No Rio de Janeiro isso é permitido. Qual foi o problema do adereço? Não foi explicado.
até acredito que na visão do jogador, esse adereço tinha algum problema, senão ele não apontaria. Mas qual foi o problema? Ele não disse. Da forma como está escrito na justificativa, passa a impressão de que ele fez, como em São Paulo, que ele tirou ponto simplesmente porque a fantasia está diferente da foto. Né? Isso aqui no Rio de Janeiro não é assim. E quanto à dosimetria, esse caderno também é uma bagunça, gente. Salvo o Tuiuti, ele só retira 1/10 de todas as escolas em cada subquisito. Seja apenas por um pequeno problema apontado ou por uma saraivada deles. É difícil perceber qualquer critério. Se tiver, por favor, seu Sérgio, eu estou aqui aberto à conversa. Se você me explicar, até no vídeo futuro eu abro um parênteses antes de começar o vídeo para explicar, mas eu não consegui entender qualquer critério. Eu não consegui entender um critério de dosimetria nesse caderno. Eu vou até mais longe. Lendo a justificativa dele para o Tuiuti, eu até me pergunto o motivo que ele resolveu tirar o segundo décimo da escola. Porque os problemas apontados pouco parece distante, pelo menos na minha visão, dos apontados em relação à Tijuca. Mesmo que no Tuiuti haja 5 aulas com problemas contra 4 da Tijuca, parece que a aula da 14 da Tijuca tinha um problema duplicado, o que acaba meio que aproximando do Tuiuti no cômputo geral. Em suma, resumindo, mais um caderno desastroso do jogador, né? Que nesses 4 anos de julgamento ainda não foi capaz de nos apresentar um caderno razoável, né? E aí a gente reitera a pensata do ano passado, né? Talvez seja a hora de pensar em uma substituição nesse ponto. Quem sou eu para dizer, não, aliás, esse jogador tem que rodar. É claro, a Aliette tem que sentar e discutir o que ela acha pro bem do carnaval, mas sinceramente, eu não sei, depois de 4 anos, o que mais a gente espera. Ou para a Aliette esse julgamento está ótimo. Pode ser também, não sei, né? Pode ser que para a Aliette esse julgamento seja ótimo, mas eu particularmente não consigo entender o porquê. Bom, vamos lá. Módulo 3, jogador Wagner Lousa. Outro bom caderno de jogador, né? O Wagner é o 4º ano também do Wagner entrou junto com o Sérgio. Os 2 primeiros anos do Wagner foram complicados também. Eu apontei vários problemas de dosimetria, subquesitos invertidos ou não tendo subquesitos, mas você percebia, né, nas justificativas do Wagner que ele tinha um conhecimento muito bom. Era a questão de lapidar essas técnicas, acho que a palavra certa é essa, essas técnicas específicas do julgamento do Rio de Janeiro. E ano passado ele lapidou e fez um julgamento espetacular. E esse ano, mais uma vez, mais um bom julgamento, um ótimo julgamento. Mais uma vez, bastante atento à concepção das fantasias e aos seus significados, apontando vários problemas ocorridos nessa parte de significação, acho bem interessante. Mas o que eu queria realmente apontar no caderno do Wagner é que, para mim, ele é uma prova evidente da importância de se manter um júri diverso. Claro, a gente não pode nunca perder a qualidade do julgamento. A gente não pode colocar um jogador porque ele é de uma minoria, simplesmente porque ele é de uma minoria, apesar de um julgamento ruim. Mas não é o caso do Wagner. É um ótimo julgamento. E justamente por ele vir de uma minoria, ele é um dos 3 jogadores negros de todos os 36. Ele tem um olhar diferenciado para certos problemas de representação que nenhum outro jogador presta atenção. E faço meia culpa, em alguns casos nem eu. Até porque eu também não tenho lugar de falar nesse ponto. Mas, por exemplo, na mocidade, ele apontou que nas aulas 4 e 5 os indígenas foram representados com perucas louras, sem nenhum motivo aparente. Era um detalhe na fantasia, não era algo gritante. Mas vamos ser sinceros, é um erro de representação difícil de se aceitar em 2024. Por que botar uma peruca loura em 2 fantasias de indígena? No mínimo pega mal, né? O Wagner tá certíssimo. Palmas pro Wagner que viu isso. Né? Assim como na ala 6 do Pôr da Pedra, ele apontou que a figura do africano retratado ficou extremamente estereotipada e eurocentrada. E realmente, você olha ali, é como se fosse um europeu achando que estava pintando um africano, entre aspas, muito entre aspas,
melhorando o africano, colocando na visão, entre aspas, mais uma vez, correta. Realmente é uma fantasia que não foi feliz na sua reprodução. E eu vou até além, depois olhando com calma, já analisando o livro Abre Alas e o desfile, depois que o jogador me chamou a atenção para essa ala com a justificativa dele, eu vou até mais longe. Não é tão fácil entender que aquela fantasia representava um africano da África Negra. Não é tão simples, tá? Tinha ali alguns traços que talvez, se você disser que é alguém da África do Maghreb, da África muçulmana, da África árabe, você dizer, pode ser. Realmente é uma fantasia que eu não tinha percebido esse problema no desfile, nenhum outro jogador percebeu esse problema, seja de enredo, seja de fantasia, e ele percebeu. Aí você percebe como é importante ter um juiz diverso, com olhares diferentes e com experiências e visões de mundo diferentes. É bem interessante. Mas ainda dentro dessa visão diferente, e aí, claro, aqui vai também uma opinião pessoal, eu acredito que mais uma vez ele deslizou no exagero ao não compreender a carnavalização de uma ala para se adequar à própria escola. Lembra que ano passado ele foi o jogador que descontou a ala das damas da Portela, que eu falei aqui, tanto na live como no texto, eu escrevi bastante. Sei, inclusive, que ele foi contestado em relação a essa nota no curso de jogadores desse ano, e ele respondeu brilhantemente, defendeu muito bem o ponto dele. Eu até teria uma tréplica para fazer em relação ao que ele escreveu, mas não foi feita no curso, eu não estava lá, eu apenas recebi essas informações por outras fontes. Mas eu acho que de novo ele talvez tenha escorregado na mesma casca de banana, né? Ele justificou na ala 7 da Mocidade, abre aspas, ao representar os olhos de Tamandaré na cor verde, a escola reproduziu literalmente o olhar do invasor externo. Eu entendi aqui o que o jogador quis falar. Ainda nessa visão de representar as coisas da forma como elas são, o indígena sem uma peruca loura, porque o indígena não é louro, né? O africano que não é o africano da África Negra. Gente, índio não tem olho verde, Tamandaré não tinha olho verde, eu entendi o ponto do jogador, mas será que talvez não tenha sido um exagero? Porque a Mocidade é uma escola verde, é uma escola que tem a cor verde na alma. Será que não pode ser relevado simplesmente como uma adaptação necessária de um figurino para a carnavalização de uma escola para uma Mocidade? Assim como também na Portela, sempre que possível se joga para o azul. No Salgueiro, sempre que possível se joga para o vermelho, porque é a cor da escola, o componente gosta de desfilar com a cor da escola, né? Talvez aqui, o jogador está errado? Não está errado. É uma visão. Eu de novo entendi a visão dele, eu acho digna e eu acho muito correta no ano de 2024, especialmente. Mas talvez aqui, nesse ponto específico, alguma benevolência com a cor da escola poderia haver. É só uma sugestão, não sou o dono da verdade também, mas não sei, eu senti que ficou um pouco pesado, sabe? Mas, de novo, isso não tira a razão do jogador em todas as outras problemas de representação apontados, que bato palmos de pé para ele. De resto, as justificativas foram quase todas muito claras, objetivas e completas, totalmente encaixadas nos critérios de julgamento, tá? Por que eu falo quase, né? Porque tem uma que eu acho, na minha visão, não encaixa ali, que é a do Salgueiro. Abre aspas. Apesar de algumas mudanças ocorridas em termos de representação indígena, a escola perdeu 1/10, pois, de modo geral, o conjunto de fantasias ainda preservava estereótipos eurocêntricos da cultura indígena. A promessa do, abre aspas, abandono, fecha aspas, de um olhar, abre aspas, genérico, conforme descrito na página 196 do livro Abre Alas, não se concretizou em sua plenitude na Avenida. A essência da cultura Yanomami poderia ter sido mais explorada. Aqui eu acho que o jogador acabou caindo em duas armadilhas comuns das justificativas. Primeiro, quando ele diz à medida que, de modo geral, se é de modo geral, então é porque
dá para pensar alguns exemplos mais representativos, porque a escola fez isso de modo geral, toda a escola, pelo menos foi o que eu entendi. Quando ele não dá exemplo, a justificativa acaba resvalando em ficar genérica, né? De modo geral, a escola não representou indígena. Tudo bem, ok, a gente sabe, o julgamento do Rio de Janeiro é um tanto quanto subjetivo, é uma visão do jogador, mas seria interessante ele dar algum exemplo para deixar isso mais palpável, até para a gente entender melhor qual foi essa visão dele, né? Quando ele não dá exemplo, fica no ar, né? E o segundo está justamente na parte final, quando o jogador escreve que a essência da cultura Yanomami poderia ter sido mais explorada. Essa forma de escrever a justificativa acaba resvalando na impressão do eu acho, né? Quando o jogador não tem que avaliar o trabalho que a escola fez na avenida. Ele não tem que achar, eu faria dessa forma, eu faria daquela forma. Não. O jogador tem que aceitar o que a escola se propõe a apresentar e julgar o que a escola se apresenta, né? Aí junta a falta de exemplo na primeira parte com essa frase final, né? E fica aumenta, né, essa impressão do eu acho. Não estou afirmando que foi isso. O Wagner Lousa é um excelente jogador, foi muito bem no passado, foi bem esse ano, muito bem esse ano também, mas nessa justificativa específica eu acho que ficou um pouco no ar, né? Eu acho que ele não conseguiu se fazer entender, né, muito bem exatamente o que ele quis dizer, né? Também quanto à dosimetria, foi um caderno muito bom, não tenho muito o que falar. Fica muito claro que ele teve o bom senso de não despontuar um problema ou outro isolado, o que é natural e de bom grado quando se avalia um conjunto de 25 a 30 fantasias reproduzidas quase que 2.000 vezes, né? Ele apontou vários problemas para se tirar um décimo de cada escola. Nenhuma escola perdeu décimo por problemas em menos de 2 aulas. E a maior parte foi por 3, 4 aulas, né? E ao mesmo tempo também se percebeu por que Mocidade e Tijuca perderam 2 décimos de Concepção. Porque a monta de problemas dessas 2 escolas de Concepção foi bastante superior às outras. Também não há o que se discutir aqui. Talvez, assim, a única discussão passível de se fazer é quanto à concepção da Mocidade, né? Os problemas apontados para a Mocidade são tantos, ele apontou 7 ao todo, 3 deles de gravidade considerável, de falta de leitura de fantasia, falta de representatividade, que eu até acredito que pode se discutir se ela não estava no patamar até inferior da Tijuca, de forma que ela tivesse que ser descontada em 3 décimos em Concepção. Mas é uma situação limítrofe, do tipo, se descontar o terceiro décimo tá ok, mas eu também entendo o jogador não descontar, tá? É naquela zona cinzenta que pode cair para lá ou pode cair para cá. Não é nada, é só um ponto a se discutir, não é nada absurdo, né? Foi um bom caderno, pelo segundo ano consecutivo, e que bom que o Wagner vem elevando o nível do julgamento de fantasia como um todo, porque está precisando. Vamos para o último módulo 4, o jogador Paulo Paradela. Novamente o sorteio colocou o jogador que tem o olho de lince mais refinado do quesito fantasia no último módulo, né? E isso é fatal para os décimos de realização, não tem jeito, até porque é natural, as fantasias vão despencando ao longo da avenida e chega no último módulo, ainda encontra o Paradela, vai virar um... Engraçado que apesar disso, ele tirou até mais décimos de concepção do que realização esse ano, mesmo estando no módulo 4. Não que ele tenha tirado pouco décimo de realização, é que ele tirou bastante de concepção, especialmente da Mocidade. Justo, já estou aqui adiantando, justo. Ele explicou muito bem. Um item interessante que, apesar de ter feito essa quantidade enorme de descontos, dos 8 jogadores, né, 4 de enredo e 4 de fantasia, ele foi o único a não apontar o erro de cor da baiana verde-rosa da Mangueira na ala 15. Foi o único a não apontar. Tá certo, errado, não vou entrar aqui. Eu acho que, particularmente, eu concordo com os 7 jogadores que apontaram, mas não é um pecado capital não apontar e tudo mais. Ok, acontece. São visões diferentes também,
Mas é interessante apenas fazer essa pontuação. Ele foi o único dos 8 jogadores que não tirou ponto disso. Ao mesmo tempo, o Paradela foi o único a escrever na justificativa algo que me incomodou muito na Vila Isabel. Todos os costeiros do setor dos orixás, que é aquele setor final da escola, eram praticamente iguais. Depois reparem nisso. Vejam o vídeo, os croquis, os costeiros eram quase todos iguais. A forma dos era muito parecida. O que mudava era um detalhezinho aqui, ali, mas os costeiros eram todos costeiros grandes. Só mudava as cores, né? O Ogum é azul escuro. O Oxóssi é azul claro. Xangô é vermelho, né? Xangô é vermelho. Isso só mudava as cores. Mas o costeiro, a forma do costeiro era a mesma. Repetição de solução. Certíssimo. Lá se foi 10º da Vila Isabel. E achei interessante, porque foi essa e a justificativa da União da Tijuca também do Paradela, que descontou a Tijuca, porque nas aulas 11, 13, 24, 26 e 28 usou a mesma solução das capas na traseira para finalizar a fantasia. Foram as únicas justificativas sobre soluções iguais esse ano em todo quesito fantasia. Os outros 3 jogadores passaram largo dessa parte de soluções iguais. Realmente, assim, eu vou ser muito sincero, eu particularmente ali, no meu olho ali na avenida, eu nem tinha reparado essa da Tijuca que o Paradela reparou. A única repetição que me chamou muita atenção foi justamente dessa aula dos orixás da Vila Isabel. Me incomodou na hora e fiquei até impressionado de só o Paradela descontar isso. Não estou dizendo que os outros erraram, apenas me incomodou bastante, pelo visto o Paradela também. Realmente soluções iguais é critério. Se tiver soluções muito iguais tem que tirar ponto. Quer ver um carnavalesco que perdeu muito ponto em anos passados por causa disso? Leandro Vieira. Até que nos últimos carnavais ele tem acertado isso bastante. Acho que desde 2022 ele não perde mais ponto disso. Posso estar enganado. Eu acho que a última vez que ele perdeu ponto foi em 2022, 23 e 24 na Imperatriz. E em relação à solução de repetição, aliás, repetição de solução, nenhum problema. Mas foi algo que não foi muito explorado esse ano. Talvez não existiam tantos problemas. Pode ser. Mas não foi só o Paradela escreveu essas 2 coisas e os outros 3 não escreveram nada. Também é interessante notar que o Paradela foi o único jogador a apontar e explicar com o seu requinte de detalhes característicos, né? Para quem não sabe, o Paradela adora escrever. É aquele jogador que escreve a justificativa, escreve na observação geral, vira a página, escreve mais um pouco e escreve. Ele foi o único também jogador a apontar e explicar os problemas de transmissão de mensagem em algumas aulas da Grande Rio, que mais uma vez pretendiam trazer muito mais informação do que é possível em uma fantasia, e aí o entendimento fica prejudicado. Talvez o grande exemplo foi inclusive um dos exemplos que ele trouxe, a fantasia da onça hacker, legal, vou ser sincero, eu não sabia desse conceito de hackear, do uso da palavra, do verbo hackear no mundo da arte. Obrigado, Gabriel Haddad e Leonardo Borba, por acrescentarem na minha cultura, mas sinceramente a fantasia não conseguiu passar essa mensagem. Pode ser que para quem entenda muito de arte, aquela fantasia que remeteu ao artista tal, assim, mas é um conhecimento muito específico, o que eu acho que mesmo com pesquisa é complicado do jogador entender se o jogador não tem esse conhecimento do dia a dia do mundo da arte. E, com todo respeito a quem acha o contrário, não acho que o jogador tem que ser obrigatoriamente alguém que acompanha o mundo da arte todo dia. Assim como o público em geral. Então, é interessante notar que o Paradela foi o único jogador a apontar essa dificuldade de leitura. Por mais que o Sérgio, no módulo 2, também tenha descontado a Grande Rio em concepção, mas a questão dele foi genérica demais, do tipo, faltou leitura, bum.
Tá, onde, quando, por quê? E o Paradela explica com mais detalhes a situação, especialmente da onça hacker. E, se não me engano, ele apontou mais 2 problemas, mas o da onça hacker me chamou bastante a atenção. Quanto à dosimetria desse caderno também é facílima de ser identificada. Assim como o Wagner, ele teve o cuidado de não punir nenhuma escola por problema isolado. Nenhuma escola foi punida por menos do que 2 problemas. Bom senso aqui mais uma vez, muito obrigado. E vou ser sincero, acho que também foi só uma escola, não vou lembrar agora de cabeça qual, mas só uma escola foi punida por 2 problemas, né? O resto eram 3, 4 e por aí vai. O 4,8 da Pôr da Pedra em realização também é perfeitamente entendível, porque na visão do jogador a escola apresentou muito mais problemas do que todas as outras. A mesma coisa 4,8 da Tijuca em Concepção. Paradela viu muito mais problema da Tijuca em Concepção em relação às outras que ganharam 4,9, então é perfeitamente entendível o 4,8 da Tijuca. Aliás, o Paradela, ele fez a diferenciação que eu achava que o Wagner talvez pudesse fazer, né? Que aliás eu acabei nem falando, né? Eu acho que eu pulei essa parte no caderno. Ah, não, falei sim. Que talvez pudesse ser 3 décimos para a Mocidade e 2 décimos para Tijuca. E o Paradela fez exatamente essa diferenciação que eu propus no caderno do Wagner. Ele tirou 3 décimos da Mocidade e 2 décimos da Tijuca. E comparando os problemas que ele escreveu da Tijuca em relação ao da Mocidade, dá para perceber o porquê. O Paradela reclamou de 4 alas inteiras sem nenhuma leitura na Mocidade. Nenhuma leitura. Nada que identificasse a fantasia com o enredo. E claro, em 4 fantasias isso é um problema gravíssimo. Vai um décimo extra aí fácil. A dosimetria aqui é cristalina. Não há o que se discutir. É um caderno irretocável do jogador, mais uma vez. Não tem que falar do caderno Paradela, mais uma vez. Um ótimo caderno. Bom, vamos para as recomendações da... bom, vamos lá, gente. Deixa eu respirar aqui. Vamos encerrar esse vídeo com as recomendações para Liesa em fantasias, explicando mais uma vez que nesse vídeo gravado eu ainda não sei como encaixar aquele PDFzinho que o Miguel encaixa nas lives, então eu vou só falar aqui, tá? A primeira recomendação que eu sugiro para Liesa em fantasia é rediscutir a subdivisão do quesito em concepção e realização, tendo em vista que tal divisão muitas vezes dificulta a dosimetria do jogador e, para evitar de dar notas mais baixas do que inicialmente pensado, alguns jogadores estão literalmente ignorando os subquisitos em algumas justificativas. Eu reitero o que eu falei em alegoria, gente. Eu sou super a favor de manter os critérios de julgamento separados por concepção e realização. Mas eu sugiro que, na hora de dar a nota, que se libere o jogador para pesar esses problemas em relação aos critérios de julgamento de concepção e realização livremente, tá? Que ele deixe claro na justificativa qual foi o problema, e aí naturalmente eu acho que vai ser tranquilo a gente encaixar algumas coisas em concepção e outras coisas em realização. Mas eu acho que eu vi um probleminha aqui em concepção, um probleminha em realização, estou juntando os dois para dar um 9.9. Por que não? Hoje não, pelo manual da Liesa não pode. É justamente essa a minha recomendação, para se mudar isso. Segunda recomendação: clarificar no manual do jogador, no quesito fantasias, se a despontuação por soluções similares em ala deverá ocorrer em concepção, por falta de criatividade, ou em realização, por impressão causada pelas formas e cores. Tem jogador que despontou de um lado, tem jogador que despontou do outro. As duas hoje em dia são aceitáveis, porque essa situação das soluções similares. O que são as soluções similares? É aquele negócio do costeiro que eu falei da Vila Isabel 5 minutos atrás. Vários costeiros iguais, só mudando a cor. Soluções similares, tá? É isso. Se é concepção ou realização, eu posso encaixar no critério de concepção, posso encaixar no critério de realização. Acho que seria interessante que a Liesa fizesse um extra, um ponto extra lá no final. Olha, em relação à solução repetida,
tem que tirar ponto em concepção, ou então tem que tirar ponto em realização. A partir do momento que a LIESA exige que o julgamento dos subquisitos seja feito de forma separada, tem que ter uma padronização, na minha opinião. Terceira recomendação: permitir a utilização do critério comparativo nas justificativas, desde que o julgador deixe claro que faltou na comparação das escolas que perderam um ponto em relação às que receberam 10, com exemplos, se possível. O manual hoje é omisso, mas sei que há um temor dos jogadores em usar essa comparação nítida e clara, e não é explícito, mas meio que implicitamente tem ali um por favor não use, né? Mas eu não vejo nenhum problema. O julgamento não é comparativo, e aliás adora falar que o julgamento é comparativo. Então vamos comparar na essência. O que é importante, o que não pode, é simplesmente o jogador dizer: tirei um 10 em comparação com as co-irmãs. Bom, não dá. O que as co-irmãs que tiraram 10 apresentaram que essa escola não apresentou? É isso que tem que ser posto na justificativa. Sendo feito dessa forma, eu não vejo nenhum problema nisso. Nenhum problema nisso. Quarta recomendação: clarificar no manual do jogador se uma escola deve ser descontada por falta de tempo necessário para avaliar a ala em virtude de uma evolução acelerada da escola. De novo, eu não vejo isso em fantasia há muitos anos, mas já aconteceu em anos muito passados, e acho que simplesmente colocar um ponto extra no caderno do jogador, no caderno do jogador não, no manual do jogador, para dilapidar de vez qualquer dúvida, acho que não faz mal a ninguém. Uma linhazinha a mais, não vai gastar tinta nenhuma, acho que não é problema. E, por fim, a última recomendação: clarificar no manual do jogador que deverá haver maior complacência com o excesso de cores da própria escola. Esse ano a gente não teve, mas a gente já teve anos passados que jogador tirando ponto porque o Salgueiro estava muito vermelho e branco, ou a Mangueira estava muito verde e rosa. Esse é completo. E eu até acredito que o jogador, na verdade, ele se explicou mal, né? Provavelmente ele queria dizer assim: não houve variação nos tons de verde e rosa, ou não houve variação nos tons de vermelho, e a escola ficou monótona. Mas ele não escreveu isso. Ele escreveu: o Salgueiro estava muito vermelho e branco, a Mangueira estava muito verde e rosa. Então acho que deve evitar problemas. Deixa no manual do jogador que deverá haver maior complacência com o excesso de cores da própria escola. É isso. Aquele jabá do Migão, gente, hoje, Migão, mil desculpas, hoje eu esqueci, mas me perdoe. Aquele jabá que o Migão sempre pede para eu fazer ele pede para fazer no meio da live, né? Eu vou fazer no final porque eu lembrei só no final. Mas acompanhe o canal, seja membro do clube de sócios, faça o Pix, valeu demais. E acompanhe os outros programas do canal. Aquele jabá que o Migão sempre pede para fazer, eu vou fazer agora no final porque eu esqueci. Mas é isso, gente. Eu acho que de fantasias por hoje é só. Uma live relativamente rápida. Live, né? Vídeo. Né? Vou completar aí 50 minutos daqui a pouquinho de vídeo. Mas realmente o julgamento de fantasia deu dois jogadores que já vem de outros bons anos, né? Uma terceira jogadora que, pelo menos esse ano, se não fosse... De novo, se fosse um outro jogador, eu acho que passaria... Como passou, né? Ninguém lembrou dela esse ano, fez um caderno bem razoável. Dois problemas técnicos ali. E um quarto jogador que esse é um pouco mais complicado, já está complicado há alguns anos. Bom, é isso. O julgamento de fantasia não tem mais nada a falar. Espero vocês para o próximo vídeo, que se eu não me engano é comissão de frente, né? O próximo quesito que a gente vai falar aqui é comissão de frente. Um abraço, gente. Até a próxima. Fui.